Então hoje chegou o dia da gente falar do senhor que a gente mais gonga nesse canal aqui, senhor Xavier Dolan, Xavier Dolan, o l'enfant terrible, cria de Cane, mas a gente vai falar com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, assim esperamos. Matt e Max são amigos de infância, apenas amigos. Mas depois de contracenarem uma cena de beijo em um filme caseiro, surge um desejo antes desconhecido, que eles vão tentar entender ao longo da projeção. Bom, se vocês aqui já viram outros vídeos nossos, já acompanham aqui o canal, sabe que nós não somos aí muito fãs, aí eu principalmente, do Xavier Dolan. Mas 2020 anda tão maluco que talvez eu tenha gostado desse filme novo dele. Aí não sei o Natan, o que ele achou. Cara, eu digo mesmo, assim, eu também não sou nada fã de Xavier Dolan, vocês podem ver minhas notas no Letterboxd ali, dificilmente tem um que passa de uma nota de uma estrelinha ali, mas inclusive antes de falar, porque as pessoas falam, vocês não assistiram o filme, vai querer já gongar o garoto. Ó, pra dizer no seu Éder, mas eu assisti todos os filmes desse homem, com exceção desse último aí com o Donovan. E é difícil, assim, é aquela coisa que é uma admiração, porque, pô, o garoto tem sei lá quantos anos, já dirigiu quantos filmes, sei lá, então, quantos festivais, mas ao mesmo tempo não suporta as coisas que ele faz. Mas aqui eu acho que já é um pouco diferente, e acho que antes da gente começar a falar do filme, essencialmente, queria a gente reservar um espacinho aqui pra gente falar do Xavier Dolan, o Xavier Dolan aqui, para os íntimos. Várias vezes aqui no canal eu já pensei, vamos fazer um vídeo ensaio explicando por que eu acho que a filmografia desse garoto é cheia de problemas, cheia de vícios, muitas vezes até morais. Mas então chegamos em 2020, uma ótima oportunidade de falar dele, e eu jogo a peteca aqui pro meu querido. O que você pensa de Dolan quando a gente fala da filmografia dele? Tem sim várias coisas. A primeira é filmes extremamente verborrágicos, histéricos, e tem uma outra coisa aqui, que se vocês acham que Michael Bay é o rei aí do slow motion, se você ainda não conheceu a filmografia de Xavier Dolan, você vai ver que ele é um mestre em usar músicas cafonas em cenas slow motion que muitas vezes não caberiam ao filme. Pelo menos pra mim, né? Então aí são essas as primeiras coisas que me vêm quando a gente fala da filmografia do Xavier Dolan. E vai além, assim, acho que tem também uma questão mal resolvida com mãe, principalmente, né? Que vários filmes têm uma temática com mãe, tem violência, tem gritaria, todo mundo falando ao mesmo tempo que você não entende. Às vezes o pessoal tá gritando num ponto e você fala, mas por que vocês estão gritando por isso, sabe? Mas o que me incomoda não é nem o fato dele usar esses recursos, né? Porque acho que, enfim, se é um recurso, todo recurso é válido se você cria um sentido, um discurso em cima dele, né? Muitas vezes o que eu sinto é que ele usa indiscriminadamente. Então, às vezes, você vai ter um slow motion pra mostrar como o personagem tá fora de si, ou como ele tá meio se sentindo enfraquecido, meio indefeso. Só que ele faz isso em todos os outros personagens também, ele faz com personagens periféricos. E aí você fala, bom, então esse uso é completamente fetichizado. Indiscriminadamente começa a utilizar isso sem sentido nenhum. Bom, eu seria assim um pouco injusto se eu dissesse que eu não gosto de nenhum filme da carreira do Dolan, que tem um que eu simpatizo um pouco mais, que é o Tom na Fazenda, que inclusive esse filme virou peça de teatro depois. Enfim, acho que é um filme um pouco mais direto, que não tem muitos cacuetes, ele cria um clima de tensão ali interessante. É um dos que eu gosto mais aí da carreira dele, tirando esse último aí que ele fez. Não, cara, eu concordo com você, eu acho que é um filme bem mais hermético, ele tem bem menos inspirações estéticas e todas elas são atribuídas a um discurso desse protagonista que a gente vai acompanhando o resto do filme, então não é uma coisa assim meio discriminada que eu tava falando. E só pra deixar claro o porquê que eu acho que isso acontece muito fortemente nesses filmes, eu queria dar dois exemplos, assim, até mesmo explicar essa questão moral que eu tenho muito com alguns filmes dele, né? Ou se você não quiser, então, ouvir os spoilers desses dois filmes que a gente vai citar, o Lawrence Anyways e o Amores Imaginários. Ou se já quiser ouvir já a discussão do Matias e Maxime, que é o filme de hoje, vocês pulam aqui pro tempo indicado. Bom, então Lawrence Anyways, né, é um filme que ele acompanha um personagem que se entende transexual em determinado momento do filme, e ele tem um relacionamento ali com uma moça que começa a gerar certos ruídos por conta disso. No final do filme, você entende, pelo deslace ali que acontece, que supostamente os problemas que eles tinham eram pregressos a esse entendimento desse personagem. É um filme que celebra a diversidade sexual por muito tempo. Só que o que acontece? Você tem aquela cena hiper exagerada que começa a cair um monte de roupa, e aí você tem uma montagem que começa a relembrar de vários momentos que eles estiveram bons juntos, como se indicasse que existisse uma paixão ali muito forte entre os personagens, então um final super conciliador, você sai feliz porque supostamente eles ainda se amam. E aí o que você faz pensar? Talvez esses problemas pregressos não são a questão. O problema mesmo é a questão da transexualidade. Então acho que ele acaba entrando num debate moral bastante contraditório. E aí eu acho que, enfim, ele acaba indo tiro pela culatra. E também acho que hoje, se esse filme ele fosse feito, né, eu espero que ele utilizaria uma atriz, um ator trans para realizar o papel, né? Talvez ali na época em que o filme foi feito, ainda não existia essa consciência tão forte que a gente tem hoje.
Mas eu acho que é um filme meio enfadonho, assim, pela duração dele. É um filme enorme, ele volta repetidas vezes e parece que o filme está sendo passado mais de uma vez, sabe? Assim, ele é muito repetitivo. Eu acho que ele poderia até metade do tempo que ele tem. Tem cenas belíssimas, como essa cena mesmo que você falou, a cena exagerada, que eu acho que funcionaria muito bem num videoclipe. Eu amaria. Eu adoro a música daquele momento que toca, do Moderati. Mas assim, não, pra mim não funcionou ali aquela cena naquele filme, naquele momento. E aí um outro filme que eu também acho que ele é um pouco desrespeitoso é o Amores Imaginários, que ele trata de relacionamentos tóxicos, ele vai justamente muitas vezes trazer personagens extra-filme que não tem nada a ver com a narrativa ali, que vão contar suas histórias num momento meio documentários assim, pra gente se sensibilizar. E no fim do filme, o que acontece? Os protagonistas que passaram o filme inteiro sofrendo porque estavam idolatrando um outro sujeito, passam a idolatrar um terceiro. Pra mim é uma gag ali, um punch meio risadinha, assim, parece que eles estão meio que fazendo uma chacota. E aí mais uma vez, termina leve, termina conciliador, termina com uma música pop, celebrando tudo. Então a sensação que eu tenho é que com esse final ele desrespeita toda a sensibilidade que ele está discutindo ali dos relacionamentos tóxicos. Então, não sei, muitas vezes eu sinto que os filmes dele, além de serem exagerados, eles são completamente contraditórios, desrespeitosos, muitas vezes moralistas. Então, eu questiono bastante essa liberdade, essa desconstrução que existe no cinema de Xavier Dolan. Eu queria deixar muito claro para chegar nesse filme agora, que eu acho que ele amadureceu, de certa forma, essa linguagem cinematográfica, o mesmo discurso que ele veio desenvolvendo nesses últimos anos. Não, e de fato, eu concordo que esse aí é um dos filmes aí em que o Xavier Dolan mais se desenvolveu aí na direção. Eu acho que é o filme que ele pesa menos a mão aí na hora de trazer os assuntos tão emergentes que ele quer contar através daqueles diálogos verborrágicos. Mas acho que uma coisa muito importante aqui, a gente não pode negar, é que Xavier Dolan é um ótimo ator. E nesse filme ele está muito bem nas cenas de tensão, nas cenas de discussão. Então eu acho que assim, ele pode até não ser aquele diretor dos sonhos, assim, que a gente gosta muito. Mas eu tenho que concordar que ele é um excelente ator. Você concorda comigo, Nathan? Eu concordo. Eu acho que se ele ficasse só na atuação, a gente estava muito mais feliz no cinema, olha só. Ainda existem certas coisas que me incomodam um pouco, mas nesse filme bem menos, que nem ele às vezes gosta em alguns filmes, como Mummy ou É Apenas o Fim do Mundo, de usar enquadramentos extremamente fechados, aquela câmera que mexe o tempo inteiro. Eu sei que ele quer criar aquele clima claustrofóbico, mas em alguns momentos chega a irritar tanto que a gente perde a atenção ali do filme. Nesse aqui ele faz isso também, só que eu acho que ele consegue fazer de forma mais comedida, ele consegue aí transmitir aquele sufoco que os personagens sentem em querer dizer o sentimento que eles sentem um pelo outro. Então eu acho que aqui nesse filme, a forma como ele usou fez mais sentido pra mim e não me incomodou muito. Não sei a você, Nathan. Eu acho que assim, muitos dos recursos que ele utiliza aqui estão em todos os filmes dele. A questão é você saber dosar, saber onde usar, que era justamente o que a gente estava falando ali no começo do vídeo. Você não pode usar indiscriminadamente. Se todos os personagens tiverem essa câmera claustrofóbica, então tá todo mundo se sentindo inseguro, tal qual os protagonistas. O que não é o caso. Então você utiliza isso justamente nessas cenas. O que não significa que é sempre o que ele faz. Em muitos momentos, por exemplo, a questão de música pop, coisa de câmera lenta, que você tem uma cena ali de um dos personagens que ele vai nadar e você vê ele nadando em câmera lenta, porque você vê que ele está mais nesse sufoco, não se restringem só a ele. Então, por exemplo, tem um momento ali que chega um empresário americano, que ele chega também em câmera lenta, com uma música pop, sei lá o quê, que você vê certos dos vícios ali que a gente sempre tem na carreira do Dolan e que às vezes você fala, mas pra que você tá fazendo isso com esse personagem que não tem nada a ver com o drama do outro? No começo do filme também, acho que tem uns momentos que ele começa a dar uns saltinhos com a câmera, né? As pessoas estão conversando, começa a pular, dá uns cortezinhos rápidos assim, que eu também acho meio fetiche. Mas eu acho que assim, em vários momentos você consegue ver essa tensão desses personagens, muitas vezes esses dois estão separados, muitas vezes visualmente, então às vezes são obstáculos que estão ali postos entre os dois, como a câmera no momento que eles vão se beijar, ou quando eles estão conversando com as pessoas, aí tá conversando com a diretora, tá ali no meio dos dois, então tem sempre coisas que estão meio que barrando essa conexão completa desses dois. Eles são amigos desde muito pequenos, e mesmo assim existe um elefante ali na sala, né? E acho que esse elefante vai sendo quebrado, então muitas vezes no começo você tem essas cenas que são completamente pequenininhas, que nem você falou, dos enquadramentos super enclausurados ali, que conforme o filme vai andando, você vê que existe uma certa aproximação e um certo alívio a gente como espectador em ver que as coisas vão se ampliando, assim, né? Com exceção da cena clímax, mas
de modo geral, acho que ele vai abrindo. Assim. Essa cena eu acho ótima, a gente vai chegar nela. Mas até o slow motion nesse filme eu achei interessante, porque tem um pouco ali da ótica de um dos personagens que é aquele que mais retrai os sentimentos que ele sente, né? Ali quando ele tá nadando, é o momento em que ele tá numa extrema tensão, de muita confusão. Aquela hora ali que o empresário estrangeiro chega, você vê que é um cara super bonitão, e aí ele olha ali com um certo olhar de fetiche pra ele também. Então é sempre nessas cenas ali que tem um pouco do ponto de vista dele. Aquela hora também que eles estão ali na balada ali, e tem aquela cena dele em slow motion olhando as moças dançarem. Então eu acho que tem um pouco disso, do olhar ali, de fascinação desse personagem. Então pra mim funcionou. Eu acho que com exceção dessa cena aí que o empresário chega, que nem eu disse, que eu acho que tá deslocado, né? O slow motion deveria ser íntimo, né? Deveria ser desse personagem, não com relação ao outro, que me incomoda um pouco. Acho que, de modo geral, acho que ele consegue dosar isso um pouco melhor. Mas o que eu acho que é interessante, assim, que tem um momento ali do filme que a personagem que tá fazendo o filme caseiro, ela fala que esse é um filme impressionista e um filme expressionista. Que aí os dois até tiram um pouco de sarro da questão. Eu acho que é curioso porque a sensação que eu tenho é que isso resume bem a carreira do Dolan, como a gente estava falando assim, né? Ele tá tratando muitas vezes de dramas muito íntimos, que são questões muito pessoais, que são questões muito silenciosas, só que a todo momento ele é hiper expressionista, precisa ser exagerado, então é gritaria, é conflito com a mãe, é câmera lenta, é música pop, todos esses elementos que a gente já falou, que não permitem que a gente acesse esse íntimo, que a gente acesse esse silêncio. E nesse filme aqui, diferente dos outros, a gente consegue acessar esse silêncio. Então, em outros filmes, esse exagero ele seria tanto de dentro, né, desses personagens, quanto das pessoas que estão fora. Então, por isso que é o tempo inteiro todos esses maneirismos hiper fortes. Nesse filme, e talvez acho que no Tom na Fazenda, que a gente concorda que ele funciona um pouco melhor, isso é um pouco diferente. Por dentro é um exagero gritante, então por isso que tem essa cena ali que ele tá nadando, que é super em câmera lenta, tem uma música forte, sei lá o quê, mas de fora, todo mundo que olha pra eles acha que é exagerado, acha que eles estão pirutas, então a cena é completamente sóbria, é completamente sólida. Tanto é que tem uma cena que eu gosto muito ali quando ele tá na casa de um amigo, que esse amigo ele pega lá o celular e começa a tocar uma música falando, nossa, mas tá muito dramático, acho que eu vou colocar aqui essa música pra entrar no clima. E aí depois essa música de fato entra, porque de fora, como a gente tá falando, essa chacota, a gente acha que o cara em personagem tá exagerando, não é tudo isso. E de dentro é esse drama todo. Num outro filme, essa música ela já seria não diegética, ou seja, não faria parte da realidade, então não estaria saindo do celular ali do personagem, desde o começo do filme, porque é tudo exagerado, exagerado dentro, exagerado fora. Então acho que a distinção que ele faz, que ele consegue trazer esse silêncio primeiro para esses personagens, depois estourar quando a gente está dentro deles ali, eu acho que isso faz esse filme funcionar para mim. E é interessante você citar aí a cena do cinema, porque eu acho que ele faz uma paródia aí, né? Você vê que é uma menina super burguesa, branca, que está fazendo um filme que nem ela mesma sabe o que ela está querendo dizer, mas enfim, ela só quer utilizar palavras bonitas e quer causar, de certa forma, um choque ou passar um certo grau de intelectualidade que talvez até ela mesma desconheça. Então eu acho que até mesmo os outros exemplos aí que você citou, são chacotas que ele faz que tornam um filme interessante. Que são chacotas que muitas vezes a gente aponta deles, ou muitos críticos já apontaram dele, né? Justamente, então acho que é uma certa autocrítica talvez que ele faz, né? Ainda que ele ainda endosse isso de alguma forma ou de outra, que acho que faz sentido. Bom, e aí onde é que aparece esse silêncio de fato, né? Eu já deixo aqui o aviso de spoiler para as pessoas mais sensíveis, vocês pulam para o tempo indicado mais uma vez. Mas enfim, no beijo ali, no primeiro beijo que a gente não vê de fato, no começo do filme, eles cortam justamente quando isso acontece. A cena de sexo que a gente estava comentando, a gente basicamente não tem uma palavra trocada entre esses dois, é super silenciosa. E esse desejo, esse prazer que é meio reprimido, ele só pode ser compartilhado nesses momentos de mais silêncio, que eles estão mais seguros, estão sozinhos. Mas assim, tratando-se de Dolan, eventualmente existem alguns estouros. E eu acho que, por exemplo, quando esse relacionamento dos dois, aí, depois dessa cena de sexo, não dá certo, o que acontece? Você tem esses personagens que eles vão pro prostíbulo, aí o outro vai cair na bebida. E aí eu acho que ele começa a ser um pouco moralista e cair nos outros filmes ali de antes, porque o que acontece, né? A gente tá falando de filme cheio de liberdade, cheio de descoberta, cheio de desejo. E aí eu acho que assim, esses excessos desses personagens conversariam
muito melhor até com essas descobertas que ele tem, se fossem mais testes, né? Se a relação que eles tivessem, sei lá, no prostíbulo fosse mais um teste, com os outros personagens fosse um teste. Eu sinto que é sempre muito repressor. Os filmes do Dolan sempre tem muito essa régua do que existe de que é errado, do que existe que é certo. Eu quero celebrar isso aqui, mas isso aqui me deixa muito mal. Então ele tem sempre confrontar esses maniqueísmos de forma muito intensa. Então a sensação que eu tenho em muitos filmes dele é que, embora ele celebre a diversidade, celebre a liberdade, são filmes super repressores em vários momentos, como eu falei ali no Amores Imaginários, como eu falei ali no Lawrence Anyways, e como eu acho que um pouco menos, bem menos, ainda acontece aqui também nesse filme, nessas cenas que, enfim, não sei se o Eder concorda. Eu não concordo tanto, assim, eu acho primeiro a cena de sexo ali lindíssima, eu achei uma cena muito bonita, tem uma certa sensibilidade, uma tensão ali muito forte, né? Então é uma cena que eu achei muito boa, e tem essa questão do silêncio também que você disse, que eu achei interessantíssima. Eu acho que assim, o que acontece após, eu acho que acaba ficando um pouco literal, né? No sentido assim... Mas eu acho que isso acaba acontecendo no mundo real também, de quando você está se descobrindo, você querer provar para si próprio que aquilo que você está fazendo, que não é nada daquilo que você está pensando, ou tudo mais. Então ali acaba ficando um pouco literal, mas eu acho que não atrapalha assim, o filme de certa forma, mesmo porque conforme aquele personagem, o que tem a namorada, ele tá ali no prostíbulo com outro cara, você vê que rola uma tensão entre os dois ali. Então é mais ali um momento de dúvida pra ele também. Eu não sei se tem uma tensão, acho que o outro ali tá completamente cagando pra ele, mas eu acho que o que acontece é que justamente esse literal pra mim que eu acho que é super repressor, sabe? Justamente se você deixasse nesse silêncio, nessa entender esses seus próprios desejos, esse seu próprio prazer, seja no prostíbulo, seja com a bebida, seja o que for, eu acho que isso também é você celebrar essa dor de alguma forma, porque celebrar a diversidade, celebrar a liberdade não passa só pela felicidade, passa também por dor. E eu acho que toda vez que chega na dor, o filme é super moralista, o Dolan é super moralista, é super repressor, e isso que me incomoda nisso que eu tô falando do literal. Mas acho que antes de passar dessa cena do sexo, eu queria, inclusive a gente estava falando dos enquadramentos ali no começo do filme, queria saber, o que você acha que o enquadramento fechar mais ali naquela cena tem mais sentido? Você não acha que deveria abrir mais completamente ali? Bom, por mais aí que aquela parte ali que pisca ali e o aspecto do filme se fecha, né? Um recurso que ele adora usar nos filmes dele também, ali eu acho que até funciona, porque é um momento de pura tensão entre esses dois personagens, que ao mesmo tempo que eles estão se libertando, não é bem assim, porque é um momento de confusão, porque logo em seguida eles já cortam ali aquela relação, um deles vai embora e aí ainda piora um pouco mais ali a situação entre ambos. Então acho que é um momento de tensão extrema e acabou fazendo sentido pra mim, apesar de não ser nada novo, já que ele usou isso em outros filmes. Eventualmente, eu acho que são firulas demais, até que conforme vai caminhando pro final do filme ali, tem várias cenas que eles começam a andar rapidinho ali, a câmera parece filminho de Sundance, aí você fala, pra que isso? Aí depois tem uma outra coisa também que eu fico pensando que os caras ali ficam olhando pra aquela planta, que a planta some, desaparece, sei lá o que, e volta. Quer criar uma imagem com aquilo ali? Eu acho que assim, existe um Dolan que tá um pouquinho demais em várias cenas ali, mas eu acho que certamente ele amadurece bastante em tudo isso. O que não quer dizer que eu ainda goste do final. Sinto que todos os filmes do Dolan, ainda que você tenha que vir 500 catástrofes, ele tem que de alguma forma trazer uma conciliação super apressada. De repente eles estavam ali, eu acho que aquela cena que ele fala ali no telefone maravilhosa, a brincadeira ali com a língua, né, que ele tem a dificuldade. Você tá ali no vale, de repente abre a porta, as coisas se resolvem. Então acho que assim, em vários filmes isso acontece, nesses dois filmes ali do começo do vídeo que a gente falou, eu expliquei, acho que é a mesma coisa, tem um supetão ali, de repente as coisas se resolvem. Eu acho interessante porque eu cansei de ver filmes LGBTQIA+, em que o final do personagem é extremamente catastrófico. Eu quero ver histórias mais conciliadoras sim, e por mais que isso aconteça de forma mais rápida, acelerada, eu acho que é interessante dar uma luz no fim do túnel, mostrar que esses relacionamentos eles podem acontecer de forma menos nebulosa, por mais que seja de forma fantasiosa. Eu acho que é interessante, é uma forma de representação válida. Afinal de contas, a gente já está cansado de ver personagens gays que morrem, personagens gays que terminam solitários, sozinhos. Então assim, eu acho que é importante sentir a dor, mas eu acho que é importante também representar isso nas telas, esses finais mais felizes. Então, por conta disso, eu gosto sim do final do filme. Eu concordo completamente com o que você disse. Eu acho que a gente precisa de fato de finais felizes. A minha questão é essencialmente narrativa aí. Porque ele não se deixa o tempo dessa dor também ser sentida num ponto de vista até positivo, como eu estava falando. É sempre uma dor muito catastrófica. Quando a gente pode ter
várias mesuras de dor e quando a gente pode ter uma progressão até você chegar nesse final. O problema não é essencialmente o fato do final, mas como a gente caminha e de repente todas as coisas são de supetão. Como eu falei nesses outros dois filmes, eu acho que sempre é de supetão. Isso que me incomoda, não essencialmente o fato deles terem ficado felizes no final das contas. Assim. Eu acho que o que você falou é para assinar embaixo e para que outras pessoas façam isso de fato. Então assim, não é que eu goste desse filme do Xavier Dolan, eu acho que de todos os filmes que eu assisti, acho que esse é o melhor. Então, o que eu te diria é, se você nunca assistiu nenhum filme do Dolan, assista esse filme. Se você não gostar, você não vai gostar do resto da filmografia dele. Isso é por certo. Ele vai entrar dia 28 de agosto, então pode ser que você já tenha assistido até depois dessa data, no MUBI, então confiram lá, que ele vai estar por lá. Mas acho que se você quiser conhecer até um pouco mais sobre esses outros filmes, eu até escrevi sobre vários deles ali no Letterboxd, vou deixar todos os comentários aqui na descrição para vocês verem depois. Bom, eu vou ser mais corajoso, eu vou admitir aqui para todos, até os que me conhecem, sim, eu gostei desse filme, eu achei interessante, eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos, né? Vocês viram aí ao longo do vídeo do que eu disse. Então, assim, eu achei um filme interessante e sim, é o melhor filme do Dolan, pelo menos para mim e pro Nathan também. Nisso nós concordamos. Bom, agora finalizou Dolan, agora a gente vem para esse quadro queridíssimo aqui, que é o 20 recomendar. O Nathan aí vai abrir. Hoje eu tenho indicação, tá? Agora hoje o Nathan não pode me dar bronca, porque hoje eu tenho aqui uma indicação boa para você. E a gente já conversou em off aqui, curiosamente, a mesma recomendação. Então eu vou fazer de um jeito diferente. Mas o que acontece? Agosto, final de agosto, setembro, vai começar uma paulada de mostras e festivais online. Então, se você ouviu falar de uma maior mostra, maior festival de cinema no Brasil, esqueça isso daí. Então, assim, lá no nosso Instagram, a gente fez até um post selecionando agora os que vão acontecer em agosto, setembro. Não deu para comportar todos, mas são alguns. Tem Ecofalante, que é de sustentabilidade e direitos humanos. Tem o Ecrã, que é cinema experimental. Tem o Melhores Filmes do Cine Sesc. Tem, enfim, uma infinidade. Tem Inedit, que é de documentários musicais. Você tem, todos eles vão estar aqui na descrição, então para vocês conferirem. Inclusive lá no post do Instagram, além da gente recomendar o festival, a gente recomenda um filme. Se você tiver tempo só de assistir um filme de cada um desses festivais, vá por aquele ali que ou foram filmes que a gente já assistiu, ou foram filmes de pessoas que a gente conhece, que recomendaram pra gente, e a gente colocou ali na lista. E um que eu queria deixar registrado aqui para vocês assistirem, é um filme que vai passar ali no Melhores Filmes do Cine Sesc, que ele competiu no É Tudo Verdade, que é um festival de documentários que inclusive vai rolar também mais pra frente, que chama Cine São Paulo, que é um filme super, assim, gracioso, um filme que vai tratar de um cinema ali, de uma reconstrução de um cinema numa cidadezinha pequena, e você vê o esmero desse personagem, ao mesmo tempo que ele se sente enclausurado em todos esses espaços, em toda a memória que ele tem por conta de ser um lugar ali que o pai dele ajudou a fundar, e ele está tentando levar esse legado adiante. É um filme super fofo, assim, você tá nessa quarentena precisando de alguma fofura, assistam esse filme. Mas antes de eu recomendar o filme, eu queria fazer um agradecimento aqui ao senhor Nathan, em rede nacional. Queria dizer aí que o trabalho que ele faz lá no canal da gente, lá do Instagram, é excelente. Ele traz várias dicas, assim, muito boas. Ele faz uma cobertura ótima, assim, de verdade. Eu aplaudo de pé. Então eu espero que vocês possam entrar lá também para ver as dicas, porque, assim, ele faz um excelente trabalho. E agora, tendo dito aí do senhor Nathan, eu queria aqui dar minha dica desse filme brasileiro, esse curta-metragem chamado Inabitável. Ele está no Festival de Curtas, o Kinofórum, e olha, gente, é um dos melhores filmes do ano. Como o Nathan mesmo disse, vale muito a pena ser visto. Ele será exibido no dia 27, a partir das 19 horas, ele vai ficar 24 horas no ar. Não precisa se inscrever, é só entrar no site lá rapidinho, dar play e curtir, e vale, muito a pena. Eu tenho quase certeza que esse filme vai ganhar muitos prêmios ainda. Esse filme vai rodar muito festival por aí. Mas, meu querido, você falou e não falou do que o filme se trata. Ele é um filme sci-fi trans, meu querido. Me explica aí. Exatamente, é a empolgação. Como você disse, é um sci-fi trans, é um filme maravilhosão. Trata-se aí, ele conta a trajetória aí de uma mãe que está buscando sua filha que está desaparecida. Só digo isso pra vocês. Então, vão lá. Assistam. O final desse filme, cara, é uma das coisas mais lindas e, assim, super contatos imediatos de terceiro grau ressignificado. Eu acho que, assim, esses diretores aí é uma duplinha que eu acho que logo mais, aí, quando eles passarem pros longas, eles vão estourar aí. Lá outros diretores que lidam com terror e ficção científica. Diga aí o que vocês acham nos comentários de Xavier Dolan, diga o que vocês acham desses festivais todos, se vocês vão assistir
alguma coisa. Já agradeço também o elogio aí. Vocês podem passar lá no nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição também. Tem destaque com milhares de recomendações. Vocês podem olhar esse post aí que tem várias, milhares é demais, mas centenas de recomendações certamente tem. Então vocês, por favor, aí, se inscrevam no canal, deixem sua curtida, façam tudo que vocês precisarem aí e nos vemos logo em breve. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.